Nós começamos esta edição falando da explosão, as explosões de ontem, em galerias de águas pluviais aqui de Paranaguá. Nós fomos hoje até a empresa Paranaguá Saneamento para falar sobre uma possível contaminação da água pelo produto derramado nos canos. Veja comigo. Com as explosões que aconteceram em Bueiros na última segunda-feira, na rua José Cadilli, no bairro Porto dos Padres, a população local da região ficou preocupada se, com o incidente, a qualidade da água poderia ficar imprópria para o consumo. Diante do fato, a empresa Paranaguá Saneamento, responsável pelo abastecimento de água, se manifestou sobre o assunto, esclarecendo que não há perigo no consumo da água. Segundo a responsável técnica pelo tratamento de água e esgoto da concessionária, não há risco de contaminação. A concessionária ela segue todos os procedimentos e recomendações estabelecidos pelo Ministério da Saúde em portaria. O que acontece? Em função do fato ocorrido na região, estamos reforçando esse monitoramento de maneira a garantir a regularidade da qualidade da água abastecida à população. Se algum morador constatar que há alguma alteração na água, o consumidor pode entrar em contato com a empresa por meio do 0800 400 0520 ou pelo WhatsApp DDD 17 99641 3259. Os poços artesianos, que são clandestinos, já estão sujeitos a contaminações e a problemas sanitários e ambientais. É isso, que problema sério, hein? Eu vou te falar, esse assunto ainda vai ter muita coisa aí para falar sobre isso, sobre essa contaminação, sobre o que causou isso, quem foi o responsável por isso, se quem foi o responsável de fato terá que pagar pelos consertos, aí, pelos prejuízos desses moradores ou até do patrimônio público aqui da cidade. O assunto realmente vai render muito ainda aí pelos próximos dias. E olha, os moradores do bairro Porto dos Padres foram orientados hoje novamente pelo Corpo de Bombeiros a deixar as casas por conta do risco de novas explosões. O Michel Moreira acompanhou parte desses trabalhos hoje para a gente. Mesmo um dia após as explosões, moradores do Porto dos Padres continuam sentindo um forte cheiro de gás. Durante toda a noite, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalharam no local para tentar entender o que de fato aconteceu. Segundo o capitão Witt, ainda há muitas questões a serem esclarecidas. Nós ainda não sabemos a origem desse produto, desse material. A gente não sabe exatamente que tipo de... se é um líquido inflamável, qual que é as características desse material, né? E da mesma forma, qual é a origem, né? Isso aí está tudo sendo investigado, tudo sendo apurado por parte da corporação, junto com os demais órgãos aí que estão todos integrados aí para resolver da melhor forma essa ocorrência. O que se sabe é que há algum líquido inflamável nos dutos de esgoto da região, que foi o causador das explosões. Segundo o relato de moradores, uma primeira explosão aconteceu próximo ao rio Emboguaçu e logo depois diversos bueiros explodiram pela rua José Cadilli. Como a gente sabe, né, a gente tem a presença de líquido, de algum líquido ou restos desse líquido e também de repente gases inflamáveis. Então a ventilação desse espaço, desses locais, como nós temos algumas residências que passam por cima dessas tubulações, então o ideal é que as pessoas que estão localizadas aqui façam a devida retirada, né, do local. No início da tarde de hoje, a empresa Paranaguá Saneamento, com o apoio do Corpo de Bombeiros, realizou a ventilação da galeria pluvial da região, no intuito de remover resquícios do produto inflamável. Antes disso, funcionários da empresa estiveram no local para instalar uma barreira de contenção no rio Emboguaçu, para impedir que o líquido inflamável contaminasse o mesmo. Após a confirmação de que, de fato, este procedimento aconteceria no início da tarde desta terça-feira, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros recomendou que as famílias que moram aqui próximo ao rio Emboguaçu deixassem as suas casas. Pelo menos nesta terça-feira, quando o trabalho aconteceria aqui no local das explosões da última segunda-feira. A dona Noeli e toda a sua família respeitaram a orientação da Defesa Civil em evacuar o local durante os trabalhos de ventilação. Ela se emociona ao lembrar do que aconteceu e agora de ter que sair da sua própria casa. Aí tô nervosa, já levantei, já tomei meu remédio de depressão, porque olha, cara, não é fácil você amanhecer dentro de casa e anoitecer na casa dos outros pelo que está acontecendo aqui. Que Deus tenha misericórdia que isso daí
logo seja resolvido para a gente voltar para casa da gente. O risco de novas explosões era iminente, segundo o Corpo de Bombeiros. E pessoas que moram na região saíram de suas casas apenas com poucas roupas e seus animais de estimação. É um momento desagradável, né? Triste para a população, mas também nós estamos aqui para dar segurança para eles. Então eu quero pedir para que essas pessoas, a partir do momento que forem convidadas a ser retiradas das suas casas, que por gentileza se retirem até que a gente possa fazer esse procedimento. Olha, a gente se solidariza, com certeza, com todas essas pessoas, né, que estão tendo que deixar aí as suas casas. A exemplo aí da dona Noeli, que apareceu na reportagem do Michel Moreira. Eu imagino, viu, dona Noeli, o susto que a senhora tomou e, se Deus quiser, tudo será restabelecido o mais rápido possível. Ainda sobre esse assunto, agora são 19 horas mais 7 minutinhos, a gente vai lá para fora para conversar com o repórter Léo Coelho, que vai trazer informações para a gente atualizadas aí sobre esse dia também, né, Léo, aí de trabalho, para tentar identificar o ponto de onde saiu esse produto inflamável e o quem, né, pode ter causado aí esse acidente. Léo, boa noite para você. O que você traz de informações aí para a gente? Exatamente, Rafa. Uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham aqui no LU, no nosso Litoral Urgente. E olha, Rafa, já adianto que temos boas notícias. Eu estou aqui com o Eloir Rosa, nosso cinegrafista. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, no Nilson Neves. Vamos, inclusive, conversar com o Tenente Malaquias. A gente acabou de acompanhar a reportagem do Michel Moreira, onde algumas pessoas foram orientadas, né, se evacuarem do local, deixarem o local na noite de ontem e no dia de hoje. Tenente, boa noite para o senhor. As pessoas já podem retornar às suas residências? Boa noite. Na tarde de hoje foi realizadas manobras de ventilação da galeria pluvial pelo efetivo da Paranaguá Saneamento e também foi realizadas medições pelo Corpo de Bombeiros dos locais afetados ali pelo vazamento. Foi constatado que não há a concentração de gás ali, nem um índice de explosividade detectável. Então as pessoas que foram evacuadas hoje e ontem já foram orientadas a retornar para suas casas, porque o risco que apresenta lá no momento é mínimo. Tenente, isso foi uma decisão que ontem à noite, hoje pela manhã, as pessoas tinham que deixar as suas casas. Agora à tarde, nos últimos trabalhos, então, foi definida essa recomendação que as pessoas podem retornar à sua residência? Isso, no final da tarde, após as manobras de ventilação e constatação que o local não apresentava risco imediato, foi autorizado o retorno das pessoas às suas casas. Tenente, os trabalhos ainda continuam? A gente já tem alguma informação do que pode ter ocasionado essas explosões? Nós, do Corpo de Bombeiros, ainda não temos informações do produto que pode ter vazado para as galerias. O pessoal da Polícia Federal e do Instituto Água e Terra está realizando testes com materiais recolhidos no local para poder determinar que tipo de produto era esse que foi vazado. E os nossos trabalhos vão continuar na noite de hoje e no dia de amanhã com monitoramento de 3 em 3 horas dos locais afetados para ver se retornou esse vazamento, se continua com o índice de explosividade baixo. Caso continue sem o índice detectável, as famílias podem continuar nas suas residências. Caso a gente detecte alguma coisa, as pessoas podem vir a ser evacuadas novamente. Tenente, em relação ao odor, o odor ainda é presente no local? O que o Corpo de Bombeiros analisou nas últimas horas por lá? Nós não detectamos odor durante o dia inteiro de hoje. Algumas situações pontuais ali de algumas residências que informaram ter sentido um odor diferente nas casas. Nós deslocamos até lá, fizemos várias medições ao longo do dia, mas nenhuma delas demonstrou nenhum produto inflamável que apresentasse um índice de explosividade alto. Para as pessoas, tenente, que retornaram às suas casas, que estão lá nos locais próximos, qual a recomendação do Corpo de Bombeiros? Se sentirem algum cheiro, alguma coisa, qual a recomendação do Corpo de Bombeiros? Como nós já estaremos fazendo monitoramento a intervalos regulares, caso algum dos moradores ou vizinhos ali detecte algum odor que seja parecido com algum combustível inflamável, gás de cozinha, alguma coisa assim, acione o Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer o deslocamento até lá, verificar se há algum produto detectável pelo nosso detector de multigases ali e caso ofereça um risco, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Tenente, só para deixar claro também, hoje no período da tarde houve um princípio de incêndio a forno a lenha, algumas pessoas relacionaram, acharam que pudesse ter relação. Tinha alguma coisa em relação nesse incêndio, nesse princípio de incêndio, Tenente? Não, nós fomos acionados por um princípio de incêndio próximo, ali à rua José Cadilli, mas não era relacionado com os vazamentos. A princípio foi um incêndio proposital, que foi provocado naquele local, e a gente resolveu aquele princípio de incêndio da maneira mais rápida
e para não deixar chegar para a população que aquele incêndio tinha relação com os vazamentos, porque não havia relação. Tá certo. A gente agradece aqui ao Tenente Malaquias, do Corpo de Bombeiros, para deixar claro, então, que agora à tarde foi tomada essa decisão, uma recomendação que as pessoas já podem retornar às suas residências. Por hora, não temos grandes riscos ali no local, como o Tenente falou, também o odor já é extremamente controlável. É claro que o Corpo de Bombeiros vai continuar trabalhando agora e qualquer novidade a gente informa por aqui também. E só para esclarecer, como o Tenente falou, esse princípio de incêndio registrado em forno a lenha ali no bairro não teve relação com as explosões nos bueiros, Rafa. Que boa notícia, hein, Léo Coelho? Quer dizer, então, que os moradores vão poder retornar às suas casas aí, viu? Só, dona Noeli, a senhora pode voltar, se a senhora ainda não sabe, está sabendo aqui agora pelo Litoral Urgente, pode voltar para sua residência, viu? Porque não há o risco aí de novas explosões de acordo com o Corpo de Bombeiros. Agradece novamente o Tenente Malaquias, Léo, para mim aqui, em nome do programa, por gentileza. Bom trabalho para você. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo aqui no programa, tá certo?